Boa noite, Tamires. Tudo bom? Boa noite. Tamires, eu vou ser seu arguidor inicialmente, tá? A gente vai começar a sua arguição. No momento da prova, peço que você tenha atenção às minhas perguntas. Se você tiver alguma, não me ouvir bem por conta do áudio, você pode falar. A gente vai tentar simular o máximo possível da banca, tá? Eu vou fazer uma pergunta para. Eu vou começar por direito administrativo. E E aí, qualquer dúvida que você tiver em relação ao som, você pode me falar, Tá certo? certo. Eu vou Certo. pedir que você, eu vou pedir que quando a gente inicie, você fale seu nome e seu nome completo para a gente simular bem lá o dia, tá bom? Tá Boa certo. noite. Boa Boa noite, noite. candidato. Boa noite, Excelência. Meu nome é Tamires Rossi Pires. Candidata, eu vou fazer sua arguição da disciplina Direito Administrativo da banca da prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Está preparada, candidata? Sim. Candidata, o que é procedimento administrativo disciplinar? Eu queria que você discorresse abordando suas três fases, por favor. Excelência, o processo administrativo disciplinar, ele tem por finalidade materializar o exercício do poder disciplinar e, secundariamente, deriva de forma indireta do poder hierárquico, ao passo que o poder de aplicar sanções, ele só é possível em uma relação hierarquizada e no âmbito da administração pública com relação aos seus integrantes. Então, a finalidade do processo administrativo é verificar eventual irregularidade administrativa praticada pelo servidor e, ao final, eventualmente, se for o caso, aplicar alguma das penalidades cabíveis. As fases do procedimento administrativo, elas podem se assemelhar a um processo de investigação. Inicialmente, há uma fase preliminar, em que serão averiguadas os indícios e colhidas as provas. Posteriormente, será feita uma fase instrutória, com a oitiva da testemunha, eventualmente a oitiva do próprio investigado, aquele servidor que está sendo alvo do procedimento administrativo, e, por fim, haverá a fase decisória e, eventualmente, possíveis recursos que possam ser interpostos dessa decisão, Excelência. Candidato, eu queria que você me falasse o nome das três fases. Excelência, pelo que me recordo, a primeira fase pode ser classificada como uma fase postulatória, posteriormente a fase instrutória e, por fim, a fase decisória, culminando eventualmente em sede de recurso. Tem certeza quanto a esses nomes? Pelo que me recordo, sim, Excelência. Certo, candidata. Em relação ao julgamento, qual é o prazo que a autoridade possui para proferir o julgamento, de acordo com a legislação? Excelência, o prazo que o senhor está se referindo seria da lei federal, do processo administrativo federal? Isso. Excelência, pelo que me recordo, o prazo é de 30 dias para proferir a decisão. Certo, candidato. Só uma última pergunta quanto a esse tema. A portaria instauradora do PAD, ela precisa descrever pormenorizadamente a situação ou basta um simples relato? Excelência, a portaria que instaura o processo administrativo disciplinar, ela tem o condão de interromper o prazo prescricional e, pelo que disciplina a jurisprudência, basta uma descrição, não pode ser uma descrição sucinta, não há necessidade de pormenorizar inicialmente essas condutas, que serão até apuradas e delimitadas ao longo do procedimento administrativo. E esse entendimento, ele é jurisprudencial em que sentido? É um entendimento majoritário ao fazer a interpretação acerca da lei, Excelência. Existe súmula? Não me recordo especificamente se existe um entendimento sumulado. Certo, candidato. Vamos para o segundo questionamento. Candidata, quais são os ciclos de polícia?
Excelência, o poder de polícia, que deu origem ao termo ciclos do poder de polícia, pode ser entendido como o exercício do poder administrativo no que tange a possibilidade de disciplinar, limitar ou restringir direitos e liberdades individuais em prol da coletividade. O ciclo de poder de polícia, ele pode ser definido e dividido da seguinte forma. Inicialmente, existe o ciclo de legislação de polícia, em que a administração pública vai elaborar as legislações a fim de disciplinar e restringir os direitos. Posteriormente, existem os ciclos da fiscalização, em que a administração pública irá verificar se o exercício do poder de polícia está sendo feito corretamente. Posteriormente, temos também o ciclo do consentimento, ato por meio do qual a administração vai conceder eventualmente uma autorização ou uma licença, e por fim podemos ter como exemplo o ciclo de sanção, que é a possibilidade da administração pública de sancionar eventuais irregularidades por parte dos jurisdicionados. Certo. Candidata, a senhora falou sobre o conceito de poder de polícia. Onde a senhora pode encontrar esse conceito? Excelência, o conceito de poder de polícia, ele pode ser extraído do Código Tributário Nacional, ao estabelecer um conceito legal, trazendo que é o poder que a administração pública tem de disciplinar, restringir, eventualmente estipular condições para o exercício dos direitos individuais. Certo, candidato. Satisfeito quanto administrativo. Nós vamos agora às perguntas de direito constitucional. Tá certo, candidato? Certo. Candidata, o que é quase nacionalidade? Excelência, a quase nacionalidade é a hipótese também chamada pela doutrina de nacionalidade ut des, que é a possibilidade de tratamento equiparado aos portugueses que residem no Brasil de maneira ininterrupta, de forma permanente. É o tratamento recíproco, não se consubstancia na nacionalidade propriamente dita, mas é esse tratamento recíproco que a Constituição pode dar aos brasileiros, na verdade, aos portugueses residentes no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiro em Portugal, Excelência. Onde está prevista essa quase nacionalidade, candidata? Excelência, a quase nacionalidade, ela encontra-se prevista na Constituição, no artigo 12, salvo o melhor juízo, em alguns de seus incisos. Certo. E essa quase nacionalidade, ela dá a condição do português de brasileiro nato ou naturalizado, equiparação? Excelência, nesse caso, ele vai ter o português, que terá o tratamento recíproco, a ele será dado a depender do tratamento que o brasileiro possui no exterior. Então, como regra, ele terá o tratamento de um brasileiro naturalizado. Por exemplo, alguns casos de cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos, a ele não poderá ser concedida essa prerrogativa, porque se trata de uma equiparação apenas. Candidata, já que você citou esses cargos, você pode me citar 3 exemplos? Excelência, os cargos privativos de brasileiro nato também se encontram previstos na Constituição, e posso citar como exemplo o presidente ou vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, oficial das Forças Armadas, da carreira diplomática. Seriam esses os exemplos que eu teria para trazer hoje. Certo, candidata. Candidata, qual a diferença entre inconstitucionalidade nomoestática e nomodinâmica? Excelência, a inconstitucionalidade, de acordo com o vício que é analisado, ela pode ser classificada em inconstitucionalidade formal, que se refere à inconstitucionalidade nomodinâmica, que se refere ao procedimento legislativo constitucional, e a inconstitucionalidade material, que a doutrina denomina de inconstitucionalidade namoestática, posto que se revela com relação àqueles conteúdos que ferem o direito constitucional. Candidata, a inconstitucionalidade nomodinâmica, ela subdivide-se em algumas subespécies. A senhora pode me elencar? Sim, Excelência. A inconstitucionalidade formal, ela pode ser dividida em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa,
quando há um vício no elemento subjetivo, em que aquela pessoa, aquela autoridade não é competente para deflagrar o processo legislativo. A inconstitucionalidade formal, ela pode ser por um vício orgânico, em que o vício de constitucionalidade está no que tange à repartição das competências constitucionais, e a inconstitucionalidade, ela pode se dar também em razão de alguma falta de um pressuposto objetivo para a edição da norma, como que ocorre, por exemplo, no caso das medidas provisórias. Se faltar relevância ou urgência, a norma será eivada de inconstitucionalidade formal por falta de um dos requisitos objetivos exigidos pela Constituição, Excelência. Candidata, a senhora só esqueceu de uma. A senhora consegue lembrar? Sim, Excelência. Na verdade, é uma inconstitucionalidade por falta de um requisito, na verdade, de um pressuposto objetivo, quando houver algum vício no que tange ao procedimento, ao quórum exigido, que fica ao lado da inconstitucionalidade por vício subjetivo, que é do vício de iniciativa, quando mencionei. Acabei esquecendo dessa E qual é o nome? E qual é o nome dessa inconstitucionalidade? Dessas duas juntas? Seria inconstitucionalidade por falta de pressupostos, sejam eles objetivos ou subjetivos. Mas aí a senhora falou que tem uma inconstitucionalidade formal por violação de pressupostos objetivos. Aí a senhora está falando que essa também é a constitucionalidade formal por violação de pressupostos objetivos? Não, Excelência, a outra constitucionalidade que me referi se trata da inconstitucionalidade por ausência de um requisito objetivo, que aí seria, no caso da medida provisória, urgência ou irrelevância. Nesse outro contexto, a inconstitucionalidade por falta até mesmo do próprio... Uma seria o pressuposto, que seriam os requisitos, basicamente, urgência e relevância, e a outra seria o requisito mesmo, que se trata do procedimento formal, do quórum exigido, dependendo da situação da aprovação nas duas casas. Então, há essa diferenciação nas terminologias. E o que é inconstitucionalidade formal propriamente dita? Excelência, a inconstitucionalidade formal propriamente dita, ela se refere a essas duas hipóteses de inconstitucionalidade por vício subjetivo e inconstitucionalidade por vício objetivo. Tá certo, candidato, estou satisfeito. Agora a senhora vai ser arguída em Direito Penal pela professora Tamires. Obrigada, Excelência. Boa noite, candidata. Tudo bem? Boa noite, Excelência. Tudo bem, obrigada. Vou te arguir aqui nas questões de direito penal. Gostaria de saber da senhora se a senhora sabe o que é adequação típica de subordinação imediata. Excelência, a adequação típica de subordinação imediata são as hipóteses em que a conduta praticada pelo agente se subsume perfeitamente a uma norma incriminadora prevista no Código Penal. Posso citar como exemplo o homicídio, matar alguém. É uma conduta que não necessita de nenhuma outra norma para que ela se adeque ou se encaixe perfeitamente no tipo penal existente no artigo 121, que trata do homicídio, Excelência. Então, qual seria a adequação típica e imediata? Excelência, a adequação típica, na verdade, a adequação típica por subordinação imediata seria essa que eu acabei de mencionar. A subordinação por adequação imediata seria nas hipóteses em que a conduta ela não se amolda perfeitamente ao tipo penal, sendo necessário que o operador do direito se valha de uma norma de extensão, como é o que ocorre, por exemplo, no concurso de pessoas do artigo 29 do Código Penal, Excelência. Ok. A senhora saberia me dar mais algum outro exemplo? Posso citar como exemplo também a conduta, na verdade, a norma do artigo 14, que trata da tentativa. E também a conduta prevista, a norma prevista no artigo 13, parágrafo 2º, que trata da figura do garantidor nos crimes omissivos, impróprios ou comissivos por omissão, Excelência. Ok, candidata. A senhora saberia dar algum outro nome para essa adequação típica de subordinação imediata? Não me recordo atualmente desse nome, Excelência. Ok. Candidata, tem o artigo 214 do Código Penal, que é atentado violento ao pudor.
A senhora sabe se esse artigo foi revogado? Excelência, esse artigo ele foi revogado apenas formalmente, não operou o abolício criminis, porque não houve a revogação formal e material da conduta. O dispositivo legal encontra-se revogado apenas formalmente, ao passo que a conduta passou a estar inserida dentro do tipo penal do 213, que se trata do estupro, operando-se o que a doutrina denomina de princípio da continuidade típico-normativa. E qual seria a diferença dessa continuidade normativa típica de uma abolício criminis? Excelência, a abolício criminis, ela opera a revogação formal e material da conduta, ou seja, o tipo penal deixa de existir e, da mesma forma, a conduta passa a ser descriminalizada, extinguindo-se os efeitos penais, subsistindo apenas os efeitos extrapenais, civis, administrativos. Ao passo que, no princípio da continuidade típico-normativa, opera-se apenas a revogação formal do tipo. Há uma alteração topográfica ou geográfica da conduta, que passa a ser inserida em outro tipo penal, fazendo parte de seu iter criminis, de seu ato, da sua execução, enfim, seria essa a diferença. Ok, candidata. Você saberia me dar algum outro exemplo do Código Penal em que houve continuidade normativa típica? Excelência, pelo que me recordo, os delitos de contrabando e descaminho, eles encontravam-se previstos anteriormente no mesmo dispositivo. Atualmente, eles se encontram em dispositivos separados, o que a doutrina também cita como exemplo de princípio da continuidade típico-normativa. Ok, candidata. Estou satisfeita quanto ao direito penal. Professor Bruno, quer fazer alguma pergunta relacionada ao tema? Não, tudo certo, professora Tamiris. Pode prosseguir quanto a direito processual penal. Ok. Vou passar para processo penal, então, candidata. Eu gostaria de saber da senhora, é necessário mandado judicial para a realização de busca pessoal? Excelência, pelo Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado, ela é excepcional só quando houver fundadas suspeitas ou quando for decorrente de um mandado de busca e apreensão domiciliar, seria possível a busca pessoal sem mandado específico, ou quando o sujeito se encontra em uma situação flagrancial, hipótese também que não haveria necessidade de autorização judicial específica nesse caso, Excelência. E precisa de uma fundada suspeita que justifique essa busca pessoal? Sim, Excelência. O Código de Processo Penal estabelece a necessidade da fundada suspeita e a jurisprudência dos tribunais superiores caminha no sentido de que meras conjecturas ou suposições não podem dar ensejo à eventual busca pessoal. É necessário que haja indícios robustos de que o agente está portando algum instrumento ilícito, está tendo alguma conduta ilícita que deva ser investigada pela autoridade policial. Enfim, então, há necessidade de indícios suficientes para justificar, indícios razoáveis, que justifiquem essa medida de caráter intrusivo, que, de certa forma, limita os direitos fundamentais do cidadão. Ok. Candidata, suponha, então, que um policial está passando por um lugar e ele se encontra com um indivíduo que apresenta um nervosismo. A senhora acha que isso é suficiente para fazer a busca pessoal nesse indivíduo? Não, Excelência, não se consubstancia indícios razoáveis de que ele esteja praticando algum ilícito ou que ele esteja portando algum instrumento que mereça a atenção da autoridade policial. Nesse sentido, há de se verificar, no caso concreto, outros elementos que justifiquem a abordagem policial, não meras conjecturas ou o simples fato do agente demonstrar certo nervosismo na presença da autoridade policial ou de policiais militares, enfim. Então, esses critérios, então, são objetivos ou subjetivos? Excelência, esses critérios, eles são objetivos, eles têm que ser analisados no caso concreto e de acordo com evidências, não apenas com meras suposições ou pelo fato do agente estar em uma atitude estranha ou vislumbrar certo nervosismo quando é surpreendido por policiais. Certo, candidata. E a senhora se lembra de algum exemplo jurisprudencial, além desse que a senhora me disse, de estar com objetos?
Excelência, pelo que me recordo, o simples fato do agente se evadir do local que é tido ou famoso pela prática de tráfico de drogas, de traficância, e ingressar na sua própria residência, não seria um indicativo de critérios objetivos para que pudesse dar ensejo a uma busca pessoal. Então, a fuga do local, eventualmente se evadir do local diante da presença dos policiais, não seria por si só um elemento indicativo, segundo a jurisprudência. Ok. Candidata, a busca pessoal pode ser considerada fonte de prova? Excelência, a busca pessoal, ela encontra-se inserida no capítulo do Código de Processo Penal, que trata como meio de prova. Então, eventualmente, ela pode ser considerada como um meio de prova, e, eventualmente, ela pode ser considerada como uma medida cautelar, pessoal, enfim, ela tem essa natureza híbrida, a depender da situação. Para a doutrina majoritária, a senhora entende que ela é considerada meio de prova ou meio de obtenção de prova? E por quê? Excelência, o meio de obtenção de prova seriam os procedimentos. Na verdade, o meio de prova seria considerado como a forma pela qual a prova, a fonte de prova, é introduzida no processo penal. Então, a doutrina majoritária entende que a busca pessoal, ela se trata de uma fonte de prova, que, na verdade, é a pessoa ou a coisa sobre a qual é extraída a prova. Então, seria um meio de prova, e não, na verdade, uma fonte de prova e não, eventualmente, um meio de prova. Então, de acordo com a senhora, é considerada fonte de prova a busca pessoal? Isso, excelência. Tem certeza, candidata? Tenho, excelência. Ok. Professor Bruno, o senhor quer arguir agora em relação à legislação especial? Estou satisfeita, candidata. Certo. Candidata, nós vamos fazer sua simulação agora da legislação especial penal, tá certo? Vamos começar com a primeira pergunta. Candidata, o que é justa causa duplicada? Excelência, a justa causa duplicada, ela se encontra prevista e necessária quando estamos diante dos crimes de lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais. É necessário que, além da justa causa com relação ao crime de lavagem, seja demonstrada a justa causa com relação à infração penal antecedente. Então, essa que seria, segundo a doutrina, a hipótese de justa causa duplicada. Candidata, e se for desconhecido, isento de pena ou tiver extinta a punibilidade da infração penal antecedente, é possível que permaneça a lavagem de dinheiro? Sim, excelência, como regra, a própria lei de lavagem de capitais estabelece que estes fatos, por si só, não têm o condão de afastar a ilicitude de eventual ocultação de dinheiro, ocultação de lavagem de capitais, enfim. Mas ressalto que, se estivermos diante da abolitio criminis ou da anistia, que são causas de exclusão, causas extintivas da punibilidade, nesse sentido, haveria o afastamento da tipificação do crime de lavagem de capitais, excelência. E é possível a lavagem da lavagem? Sim, excelência. É possível que a infração penal anterior também seja uma lavagem de capitais, inclusive praticada pelo mesmo agente, se tiver como intenção a ocultação desse valor e não apenas o exaurimento da conduta, enfim, aí seria possível também falar em lavagem da lavagem, excelência. E o que é delito parasitário? Excelência, o delito parasitário, ele pode ser conceituado como sendo a infração penal antecedente. O delito parasitário é também tido como delito acessório. Na verdade, ele só existe em virtude de uma infração penal antecedente, retificando. Seria aquele delito que necessita da existência de uma infração penal anterior. Por isso que ele é chamado de parasitário ou acessório, excelência. E a senhora consegue me dar um outro exemplo sem ser o delito de lavagem de dinheiro? Excelência, posso citar como exemplo, no Código Penal, o delito de receptação, como um exemplo de crime parasitário ou acessório. Satisfeito. Candidata, é cabível a avocação ou redistribuição do inquérito policial de acordo com a Lei 12.830 de 2013?
Excelência, esta lei ela trata sobre a condução do inquérito policial por parte do delegado de polícia e prevê expressamente a possibilidade de avocação ou redistribuição por parte do superior hierárquico, se houver interesse público ou se houver razões que demonstrem uma atuação aquém da lei por parte do delegado de polícia que mereça essa justificativa para avocação ou redistribuição, desde que seja por um ato fundamentado, Excelência. Um ato fundamentado? Ou tem outro nome esse ato? Pelo que me recordo, a lei trata como despacho fundamentado, Excelência. Certo. E a senhora está faltando um requisito. Ou pode ser também por interesse público, se eu me recordo, a possibilidade de avocação e distribuição. A senhora falou interesse público, candidato. Tem outro requisito. A senhora falou que é um despacho fundamentado e o motivo é interesse público, ou não falou com as hipóteses do mesmo jeito que está na lei, que é inobservância dos procedimentos previstos em regulamento, mas falou parecido. Só que está faltando um requisito. A senhora consegue lembrar? Excelência, só para recapitular, eu citei, então, o interesse público, citei também a hipótese em que o delegado de polícia não está observando os pressupostos necessários para a aplicação. Pelo que me recordo, são apenas estes que me recordo nesse momento. Então, um delegado, por exemplo, chefe de uma especializada, ele pode avocar um procedimento de um outro delegado de mesma hierarquia. Não, ele tem que ser o superior hierárquico. Então a senhora, exatamente, esse requisito que a senhora esqueceu. Mas, Excelência, no começo da minha resposta, eu acho que eu iniciei falando do superior hierárquico. Falou? Então eu que não escutei essa parte. Candidata, nós vamos agora para a disciplina de Direitos Humanos, tá certo? Vou fazer uma pergunta agora para a senhora. O que é igualdade jurídica? Excelência, a igualdade ela pode ser conceituada tanto no seu aspecto formal quanto no seu aspecto material. A igualdade jurídica ela se refere à igualdade formal, que é a igualdade destinada ao legislador, que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção. Já a igualdade material, ela retrata a dimensão mais moderna do princípio da igualdade, em que os desiguais devem ser tratados de maneira desigual, na medida de suas desigualdades, e os iguais igualmente, sem distinção. Então, há essa diferenciação na igualdade. Candidata, quais são os tratados internacionais incorporados no ordenamento jurídico com status constitucional? Excelência, os tratados de direitos humanos que foram incorporados pelo Brasil com status de emenda à Constituição foram a Convenção de Nova York sobre os direitos da pessoa com deficiência e seu protocolo facultativo, o Tratado de Marrakech, que trata sobre a acessibilidade de obras por deficientes visuais ou por pessoas que não tenham condições de acessar essas obras literárias ou artísticas, e mais recentemente a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. E como é que elas foram incorporadas como status constitucional? Excelência, a Constituição Federal, ela prevê um procedimento facultativo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. Caso haja conveniência e oportunidade, esse tratado ele pode ser incorporado no quórum das emendas à Constituição, em 2 turnos, em 2 casas do Congresso Nacional, por 3/5 dos seus membros. Portanto, serão equivalentes às normas constitucionais e vão compor o que a doutrina denomina de bloco de constitucionalidade. Certo, candidato. Estou satisfeito. Obrigada, excelência. Primeira arguição finalizada. Tirar agora. Muito bom, Tamires. Muito fantástico. bom. Tamires, se você quiser, pode colocar o seu fone de ouvido, porque está dando um certo retorno, tá? Só para ver se vai melhorar um pouco. Espera só um pouquinho. Tá. Excelente arguição, hein, Tamires? Parabéns. Parabéns pelo desempenho aí. Pô, ele estava
só ouvindo aqui, né, é outro nível o cargo de delegado, realmente é bem diferenciado. Os professores também foram pegando a fundo ali, pressionando. Na verdade, a arguição para delegado é diferente, né, que é da arguição para investigador e escrivão, que a gente tinha observado. Eles pressionam bastante os candidatos, né? Vão indo em cima, vão perguntando, questionando, mas isso e aquilo, tem certeza, não tem certeza? Mais para vocês demonstrarem se você tem certeza que aquela resposta tem uma firmeza, né, do que você está respondendo. Mas parabéns aí pela arguição, foi muito bom mesmo. Professora Tamires, deixa o seu microfone no mudo, só para a gente ver se o retorno está no seu microfone, por favor. Ah, perfeito. Sim. É isso mesmo. Então, professores, começando pelo professor Bruno, peço que você dê o feedback aí, né, para a colega Tamires aí, que foi, né, a questão de postura, assim, já adianto que foi sensacional. Eu ia falar isso, você é aquela candidata que a gente vê que está bem preparada mesmo, o conteúdo está muito acima da média, você basicamente foi muito bem nas minhas questões, só a primeira questão de administrativo, e realmente eu vi que você não sabia, mas é aquilo, não saber uma questão, é aí que você tem que saber se portar quando você não sabe. As 3 fases são instauração, inquérito administrativo e julgamento, tá bom? Mas, assim, você se portou muito bem, mesmo quando você não sabia, você mostrou firmeza. Em relação à sua postura, como o professor adiantou, muito boa, português excelente, bem concatenadas as ideias, você não para pensar muito, e isso foi muito bom. Só tem uma coisa que você fez que eu nunca faria isso numa prova. Naquela questão que eu não percebi você falando alguma coisa, se o examinador não percebeu, não rebata com ele não, porque se aquilo é no início da tua prova, cara, ele vai ficar muito irritado contigo e aí ele vai te destruir na tua prova. Porque você meio que pareceu assim, eu falei e eu realmente não percebi se você falou ou não, mas eu te dei uma nova chance de falar os requisitos e você não falou da autoridade superior. Então, se você falou lá no início, aí o examinador te deu mais uma chance de falar, você não falou. E aí depois, quando ele te corrigiu, você falou, eu falei. Então, assim, ficou um pouco estranho ali. Eu nunca faria isso, tá? Claro. Prova oral a gente tem que... Desculpas, professora, que eu fiquei meio sem reação mesmo, desculpa. Não, aqui você pode fazer. Bom que acontece aqui, né? O teste é justamente para isso, né? Porque assim... O candidato fica até indignado, né? Mas eu falei, e tal, sai até impulsivo, né? Faz parte, cara. Mas lá no exame, você nunca vai saber quem vai ser seu examinador. Pode ser que isso daqui que eu esteja te falando não tenha nenhuma influência, porque o teu examinador vai ser um anjo. Mas não é a regra. A regra é que os examinadores, no momento da prova oral, eles querem te escalpelar. E se você der uma pequena chance para ele fazer isso, ele vai fazer. E você deu uma chance. Você imagina se aquilo é a primeira questão da sua prova. Cara, ele vai ficar de mau humor com você a prova inteira. Tá? Então, só cuidado com isso. Sempre uma postura de bastante deferência com o examinador, sempre falando excelência. Mesmo que você não concorde pessoalmente, depois você tira esse modo, mas na hora da prova, sempre mostrando uma deferência muito grande. O examinador falou alguma coisa, tá bom, sim, senhor, acabou, e é isso. Vida que segue, você quer ser aprovada. Só abrir um parêntese aqui, né? Às vezes, né, como a gente tem percebido, os examinadores da Cadepol, da Polícia Civil de São Paulo, geralmente são examinadores mais velhos, que já têm muito tempo de casa, então, às vezes, eles não seguem na mesma esteira que alguns entendimentos doutrinários hoje caminham, né? Então, por exemplo, se for uma pergunta para você citar características do inquérito policial, e aí você falar que ele é dispensável, e aí o examinador vai te falar assim, não, mas como você está falando que o seu trabalho é dispensável, aí você, para evitar, né, entrar num atrito nessa situação, aí você pode se colocar, não, pois bem, excelência, existe parte da doutrina que considera o inquérito dispensável, outra parte considera sim, ou seja, sempre evitando dar esses choques de frente para justamente evitar isso que o Bruno está falando, né, que é esse desgaste com o examinador, porque a prova oral, ela também é, de certo modo, um exame psicológico, então se você der essa oportunidade, ele vai entrar na sua mente e vai desestabilizar, né, é só esse parêntese que eu queria abrir aqui, né, só para fazer um paralelo, tá bom? Mas assim, de mim, examinar uma prova muito boas, bem acima da média, certamente seria uma nota altíssima,
E é isso, continuar, manter o treinamento, porque treinamento é muito importante, tá? Não adianta você falar, pegar tudo isso que a gente falou, eu estou muito bem, e aí separar tudo, porque aí não adianta nada. Ainda tem um tempo ainda até a prova, então continua, até para você tirar uma nota muito boa, que você tem potencial para tirar uma nota muito boa. Tá bom, professor, obrigada, e obrigada pela oportunidade, desculpa mais uma vez pela aquela resposta que foi um impulso mesmo, mas no dia, com certeza... Não, sem problema. Só não fazer isso no dia. Na verdade, não precisa nem pedir desculpa, Tamires, é assim mesmo, né? A gente vai treinando, e a gente vai percebendo como que é o funcionamento, né? Faz parte. Porque às vezes é tão automático que a gente não controla, porque eu acho que é um teste de nervo de aço mesmo para fazer a prova oral, porque é uma emoção, assim, eu sou muito nervosa. Eu não transpareço muito, mas eu tô com a mão suada, gelada, eu fico bem nervosa. Legal. Estão me ouvindo bem? Está dando retorno? Sim. Não, tá perfeito agora. Tamires, minha xará. Igualzinho. Eu achei muito bom, viu? Parabéns. Você está muito bem de conteúdo. Eu achei assim que você tem uma segurança sensacional. Fala muito bem também. Eu também faço a mesma observação do Bruno nesse sentido aí, né? Não precisa ficar sem graça, porque às vezes é automático a gente fazer isso mesmo. Falar, não, excelência, eu já falei, mas é até bom isso acontecer aqui, porque na prova, né? A gente já evita esse tipo de coisa. E assim, eu te falo da minha experiência, que São Paulo é assim. Você pode encontrar examinadores muito educados, mas alguns são muito, assim, agressivos, entendeu? Assim, na minha presença já aconteceu deles darem, assim, uma bela tirada no candidato, ou então falar, a sua resposta está errada, candidato, e não sei o quê. Então, assim, eles realmente, assim, eles têm uma tendência a ser mais vaidosos. Eu achei interessante que quando você percebe o seu erro, né, você retifica na hora, fala retificando, excelência, não sei o quê. E assim, caso aconteça na hora de você achar que você deu alguma resposta assim mais ríspida, assim, na minha visão não tem problema, assim, você falar desculpa, excelência, né, tal. Mas eu achei muito bom. Pode continuar treinando que com certeza vai dar certo, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. É que às vezes também a gente não se recorda do que falou no começo, tá tão nervoso que eu já não lembrava se eu tinha falado superior hierárquico, se não tinha falado. Aí virou uma salada mesmo, porque quando pressionam, a gente treme na base um pouquinho para lembrar. Mas parabéns, muito bom, gostei muito. Obrigada, professores, pela oportunidade e agradeço o pessoal do curso também, que deu essa oportunidade aqui de estar aqui hoje.